Assalto em Criciúma, na verdade, um mega assalto estruturado em Criciúma. De quem é a culpa? Todo mundo se perguntando, a cidade polvorosa, os moradores de Criciúma, todos em desespero, porque realmente não entenderam nada do que estava acontecendo, dormiram e acordaram de madrugada com tiros em vários lugares da cidade para distrair a polícia, para que eles realizassem um assalto em uma agência bancária. Acho que o maior assalto de Criciúma da história. Nenhum se comparou a isso. De quem é essa culpa? Quem carrega a culpa desses marginais estarem lá, totalmente livres, totalmente soltos e totalmente convictos de lograrem êxito em cima desse assalto? Ah, Daniel, você vai culpar de novo a Suprema Corte? É claro que eu vou culpar a Suprema Corte. Sabe por quê? Porque são eles os culpados. Você pode pegar inúmeras decisões do STF, dos ministros do STF, Fachin, Marco Aurélio Mello, Lewandowski, Gilmar Mendes, que é o cara que mais endossa a soltura de criminosos, de marginais de alta periculosidade. Temos aí agora também o Boca de Veludo, o famoso Barroso, que há pouco tempo dizia que Cesare Battisti, aquele italiano comunista, que fazia parte do grupo Armados, é um grupo proletário Armados pelo Comunismo, um terrorista, em que o próprio Boquinha de Veludo falava: ele é inocente, Battisti é inocente. É impressionante. Marco Aurélio Mello, há pouco tempo, soltou aquele narcotraficante. Eu não vou mencionar o nome dele aqui para não dar nenhum tipo de palco para aquele vagabundo que custou 5 milhões de reais para sua captura, que por mais alguns milhões de reais o Marcão, Marco Aurélio Mello, soltou, deu uma repercussão monstruosa na mídia, ele manteve firme ali, em uma decisão totalmente monocrática e marginal, e ainda se diz, baseado na lei, em que ele liberta um narcotraficante totalmente perigoso à sociedade e fica envergonhado depois, mas mantém firme a sua posição de leniência ao crime. Marco Aurélio Mello, ele endossou que o crime continue e perpetue na sociedade, assim como outros ministros do STF. Olha que são somente 11. Imagine 22, o time completo, titular e reserva, de porcarias dessa composição, dessa magnitude. Pensem bem. Agora, em Criciúma, um mega assalto. Poxa, Daniel, mas o que o STF tem a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Porque quando você tem uma Suprema Corte que deveria defender a Constituição, mas olhando a Constituição com olhos para a sociedade de bem, que não se mistura com marginais, um pai de família trabalhador que levanta às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, pega um ônibus lotado, entra no seu carro, pago com muito suor e custo, e chega em casa, às vezes o filho já está dormindo, não consegue ver, não consegue falar, só vai conversar com a família no fim de semana e proteger esse cidadão? Não. Eles decidem dar os direitos e garantias constitucionais, os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana para os marginais, que estão presos ou não os prendendo, subsídio processual, vamos mantê-los soltos, indúbio pro réu, em dúvida absolve-se o réu. É muito melhor manter solto um culpado do que prender um inocente. Essa é a normativa jurídica brasileira. E nós ficamos sempre à mercê dela. Mas quando estamos aqui na primeira instância, até temos uma conversa, o advogado vai ali, vai acolá, consegue desenrolar os fatos. Mas quando chega na Suprema Corte, meu filho, aí acabou. Acabou, porque com certeza eles vão soltar. E aí, Gilmar Mendes, ele simplesmente é canetada para tudo quanto é lado, solta, centenas de milhares de detentos soltos. Isso é reflexo da impunidade. Eles se sentem protegidos. Esses marginais que assaltaram a agência bancária, e graças a Deus não foi de fato um massacre contra as pessoas, porque era madrugada. E eles conseguiram distrair em vários pontos da cidade explosivos, que o BOPE de Santa Catarina acabou desarmando essas bombas, esses explosivos,
Então tem muitas coisas que acontecem porque o STF é permissivo, é leniente, ele compactua. Na verdade, ele chega a ser cúmplice do crime. Você tem noção que o ministro Barroso, hoje até ministro do TSE, leniente também com todas as fraudes das urnas eletrônicas e todos os desmandos do nosso processo eleitoral totalmente falho e totalmente burlado, ele falava que Cesare Battisti era inocente, um terrorista comunista. Abraçava João de Deus, pensava que João era de Deus. Ele acha que João é de Deus. É o pedófilo, tarado sexual. O que também me parece, quer dizer, vamos colocar a concordância correta, parece-me que ele também o é. A culpa desse assalto e do expansionismo do crime é do STF. É dos ministros do STF. Porque eles tomam decisões o tempo todo não acertadas, sempre pendendo para o lado do crime, para o lado dos marginais. Soltem, né? Saidões, são os saidões de Natal, saidão de Dia das Mães, Dia dos Pais, saidão Dia dos Namorados, saidão da Páscoa, saidão de tudo que você imaginar. Eles libertam todos os dias, marginais perigosos que colocam em risco a sociedade de bem e prevalecem na sociedade. Esse expansionismo, porque o crime no Brasil não é diferente da Ndrangheta, né, Camorra, Cosa Nostra, né, que são as máfias italianas. Ou se você pegar cartel de Medellín, outros cartéis na América do Sul, aqui, Comando Vermelho, primeiro comando da capital, amigo dos amigos, né? As facções aqui no Brasil, Família do Norte, todas são expansionistas também. Acontece que o nosso judiciário já se tornou um escritório, né? E o nosso judiciário, eu digo aqui das cortes superiores, principalmente a Suprema Corte, se tornou um escritório garantista para esses marginais. Há pouco tempo, né, eu protocolizei um projeto de lei para que os advogados criminalistas, juntamente com o seu cliente, eles comprovem a licitude do dinheiro. Né? Uma vez, por exemplo, que o André do Rap pagou por esse habeas corpus, um habeas corpus bem caro, diga-se de passagem, né? Custou caro, até porque foi lá na Suprema Corte. De onde veio esse dinheiro? Como que ele pode garantir a sua liberdade de forma pecuniária, ou seja, pagando, se o dinheiro é ilícito? Né? Então tem muitas coisas que as pessoas precisam estar conectadas aos fatos para que não sejam mais enganadas pela grande mídia. Uma vez que você perceber a narrativa que eles levantam, passe a se questionar o que está acontecendo ao seu redor. Não fique refém de uma informação, né? E você pode ver que essas informações da mídia são um discurso uníssono, ou seja, eles falam sempre a mesma língua, sempre pendendo na mesma esteira. E você fica escravo dessa informação, porque muitas pessoas realmente não têm a curiosidade de entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo no Brasil, literalmente, é uma aplicação ao início do socialismo puro. Vocês podem perceber que está nascendo um quarto poder paralelo da lama, né, das trevas. E essas facções vêm crescentes, cada vez mais crescentes, crescendo, né, cada vez mais. E vem favorecendo uma coisa chamada narco-estado, ou seja, serão vereadores, já são vereadores, já são deputados estaduais, deputados federais, senadores, que são eleitos pelo narcoterror, financiados pelo narcoterror, uma vez que eles ascendem ao poder, né, porque tem muito dinheiro para ser investido em suas campanhas, e aqui é onde eu abro crítica aos neoliberais que dizem você não pode gastar a cota parlamentar porque tem que economizar, porque não sei o que, sem saber que esse dinheiro não pode ser transferido ou transformado para os serviços essenciais. Sabe por que nós temos que gastar nesse momento as cotas com mais assessores, mais marketing para que vocês alcancem? Eu estou aqui na minha rede social para poder alcançar o meu público, porque a mídia nunca vai me dar grande espaço, porque sabe que lá eu vou dar uma traulitada ao vivo.
Então nós temos sim que gastar, porque nós competimos com isso aí, com milhões do dinheiro ilícito para eleger deputados que vão legislar sempre fazendo uma persecução penal com tipos cada vez mais abertos, né, para que se abra subjetividade, para que eles possam julgar sempre em prol dos bandidos. Então é isso que nós lutamos contrários. Então não vem com esse papinho de economiza a cota. Podemos economizar quando você amadurecer politicamente e acompanhar mandatos. Aí você vai falar, esse cara aqui trabalha, esse parlamentar me representa, aquele ali eu vou reeleger, aquele ali nós vamos tirar. E tiver essa coordenação social, sociocultural e política. Aí então nós poderemos falar sobre não termos verbas, porque por enquanto a disparidade de armas ainda é enorme. É dantesca. É como se a gente estivesse ali num tiroteio, né, com essas facções, com um garfo e um dente em pé. Só, como um armamento. Para defesa e para ataque. Então, por favor, para com esse discursozinho neoliberal idiota e esvaziado, porque você não está olhando toda a complexidade do fato. Agora, respondendo, a culpa sim é do STF, sabe por quê? Porque eles permitem com suas decisões, além de esdrúxulas, obtusas e totalmente marginais, além disso tudo, são caras, não só de forma monetária, não estou falando o que pagam pelas vendas de sentenças. Não estou falando isso. Eu estou falando o que a sociedade paga com o reflexo, com o dano colateral que vocês, né, nutrem cada dia mais com suas decisões, ministros do STF. Eu espero veementemente que em algum governo, seja nesse ou no próximo governo Bolsonaro, nós possamos estudar um meio de extinguir o STF e criar uma nova Corte Constitucional. Seria muito bom, né, uma nova Assembleia Nacional Constituinte, para que nós revíssemos a nossa Carta Magna, né, e fizéssemos um novo texto, podendo absorver uma coisa ou outra da antiga, mas um novo texto que não mais blindasse político corrupto e que não mais blindasse o criminoso comum. O Brasil só vai para frente dessa maneira, tá? Quando você, eleitor, assim como eu também, eleitor, percebermos o que nós temos que fazer para que não deixemos mais que pouquíssimas pessoas dentro de um parlamento, dentro de uma Suprema Corte, venham a doutrinar você a acreditar que aquilo lá é bom. Você está sendo condicionado a acreditar nisso, pela mídia e por eles. Então, quando eu estou aqui, sempre brincando, às vezes brigo também, e às vezes faço uma live, né, como essa aqui, às vezes despretensiosa, às vezes com muita raiva, é justamente para tentar alcançar cada vez mais pessoas para que reflitam. Porque quando você reflete, quando você passa a observar fora da curva todo o espectro que está sendo proposto a você, com certeza você não fica mais refém da própria ignorância. Então é isso que eu queria passar para vocês. Então, mega assalto em Criciúma. Ainda bem que não morreram dezenas, quem sabe centenas de pessoas. Bastava alguém entrar ali no caminho daqueles criminosos que com certeza viraria estatística. Então, assalto em Criciúma, a culpa é sim do STF, pelas decisões como a do Fachin, de proibir a polícia de operar em favela, né? Os bandidos hoje no Brasil não têm mais expectativa da pena. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é cometer um crime e serem punidos. Ou seja, o encorajamento a outros marginais é amplo, porque eles não são, de maneira alguma, punidos com o rigor da lei. Até porque a nossa persecução penal, o nosso Código Penal, já de 1940, tem penas muito brandas. As penas ali, 15 anos, aquela época a expectativa de vida era menor, então 15 anos poderia parecer muito, né, para uma pessoa daquela época. Hoje, a expectativa de vida é maior, os crimes são mais violentos, né, as pessoas estão mais soltas, então realmente nós temos que rever isso, e tentamos. Até por esse ponto, eu me candidatei a deputado federal e venho tentando mudar a nossa legislação penal. Evidentemente, o processo legislativo é moroso e ele vai caminhando, né, degrau por degrau. Caso eu não seja reeleito em uma disputa ao pleito novamente, o meu projeto é arquivado, aí tem que vir outro deputado e caso ele se interesse pelo meu projeto, ele faz um nos mesmos moldes para que o meu venha a ser apensado aquele e assim mais uma vez caminhar. O processo legislativo ele é moroso de forma proposital, na verdade é propositadamente, para que as leis caminhem devagar e nesse vago desse devagar, o STF pode ingerir e falar, na ausência do legislativo, nós então iremos criar uma norma
porque não existe a lei para isso. Eles, na canetada, uma súmula vinculante, um julgamento de uma corte, ou então até mesmo monocrático, eles criam a legislação porque dizem que o legislativo não agiu. Uma vez que tem PLs apresentados nesse sentido, o legislativo já está agindo, então eles não poderiam de maneira alguma criar súmula vinculante ou decidir sobre nada. E até porque eles decidem várias coisas que não é de competência deles. Enfim, queria deixar esse pensamento aí para você, para que você consiga refletir e cada vez mais, né, se conectar com a política do Brasil, a geopolítica, na verdade, né, para que você entenda o que está acontecendo e o que eles pensam em fazer com o Brasil. E claro, apoie o presidente, porque com certeza quem não acompanha não sabe o que esse cara está fazendo pelo Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, força e honra.